No programa de hoje eu vou conversar com um jovem empreendedor multifacetado. E durante a conversa você vai ver quanta coisa ele faz e muitas do teu interesse. É impressionante, viu? Eu conheci o Jonas Tilpe há muitos anos atrás. Eu já não tinha já cabelo, mas de qualquer forma, e de lá para cá a evolução do Jonas Tilpe é extraordinária, né? Na questão do empreender, na questão de você verificar o que o mercado está pensando ou necessitando. Tudo bem, Jonas? Muito obrigado, Sérgio. Eu gostei do jovem, né? Já que você já revelou que faz muito tempo atrás que a gente conversou. Estamos caminhando para os 53 anos já, então... Poxa! O jovem, sim, às vezes quando penso na minha idade, eu acho que eu tenho 38 ainda. E talvez essa seja a tua aparência, né? Não sou de elogiar homem, mas é uma constatação apenas, né? Obrigado, obrigado. Eu imaginei bem menos a tua idade. Que bom, obrigado. Então está funcionando. Bom, algumas coisas me chamaram a atenção nesse teu trabalho, né? Que mudou muitas vezes para um outro segmento. Eu vou começar com a questão do microempreendedor, da pequena família, né? Que tem o seu negócio. Esta pequena família, ou melhor, esse pequeno negócio em família representa 90% aqui em Santa Catarina das atividades econômicas. Esse número está certo? Esse número está certo. Eu até digo mais, Sérgio, esse número é maior, tá? Quando a gente vai avaliar mesmo, a gente pode dizer que 97% dos CNPJs abertos, eles correspondem ao micro e pequeno empreendedor, né? Obviamente que nos últimos anos, né, com a vinda do MEI, isso se multiplicou, porque o brasileiro, né, e eu diria assim, principalmente a gente aqui no Sul também, a gente é muito empreendedor, né? A gente enxerga uma oportunidade, domina um talento, né? Desenvolve uma habilidade e com isso a gente vai atrás de criar um produto, criar um serviço e colocar esse serviço para o mundo. E aí tem uma correlação também do estado de Santa Catarina em relação ao Brasil. Sim. Na população, tamanho, sim, melhor dizendo, 1%. 1%. E nós estamos em quinto lugar na economia brasileira ou sétimo? Eu acho que já é quinto. Já é, né? Eu não tenho essa informação agora de cabeça, mas lembrando um pouquinho assim, eu acho que é quinto colocado. Então significa que esses pequenos empreendedores têm uma atividade, né, empreendedora, financeira, comercial extraordinária. O espírito do empreendedor é não esperar para receber, né? É sair fazendo para distribuir. Eu acho que essa talvez seja a fórmula, o DNA que faz Santa Catarina dar certo. Explica mais uma vez isso, que eu fiquei agora pensando aqui com... Quando você olha alguns estados, né, e alguns comportamentos, você vê estados pendurados num assistencialismo, né? Esperando as coisas virem ao seu encontro. O catarinense, ele é inconformado, né, e ele não espera acontecer, ele faz acontecer, ele se movimenta para que aquilo aconteça. E às vezes esse movimento não é ir bater numa porta política e pedir para ter algum benefício ou para ser atendido, né? Esse ir atrás cara, precisa resolver um problema aqui na minha rua, eu vou lá e resolvo. Mas isso não é por conta de que o poder público não atende esse segmento, mesmo que vai se bater na porta lá, né, do Sebrae, de outros bancos que operam, não é o momento, etc e tal, e aí ele cansa de pedir. Eu acho que tem as duas coisas, né? Mas eu vejo por mim e pela minha educação, cara, às vezes você vê uma coisa que não necessariamente é uma coisa que você deveria estar se incomodando fazendo, mas você pensa, cara, eu posso fazer isso, eu consigo resolver isso, eu vou atrás e faço. Né? E quando a gente olha principalmente para Joinville, que também é uma cidade que se destaca, é a capital catarinense do voluntariado. Né? Então, assim, não é porque eu estou ganhando que eu estou indo no Corpo de Bombeiros Voluntários, não é porque eu estou ganhando que eu me disponho a
aí num conselho da cidade, tarde da noite, e ficar discutindo, às vezes, estressando um assunto para chegar numa conclusão que seja boa para a comunidade. Certo. Né? Não é pela remuneração. Musicário que montou toda uma estrutura, estamos fazendo uma orquestra e deverá ser, segundo o maestro Sérgio, não é? E vai ser, eu não tenho dúvida. O maestro Sérgio, ele é um profeta. Né? Ele convence qualquer um que está no lado dele de que as coisas vão acontecer. Tudo é uma questão de tempo, eu acredito muito nisso. E ele veio para cá, ele era paulista ou paulistano e acabou escolhendo para cá. Adotou Joinville. E, de novo, é uma cidade que ela tem oportunidade de participar. Por isso que eu vejo assim, isso que eu estava definindo, né? Esse inconformismo faz com que você seja um voluntário e se coloque à disposição para fazer as coisas mudarem. Bom, aí eu vou avançar um pouquinho no paralelo. Hoje o governo fez com que a indústria automotiva, mais uma vez, ganhe vantagens, né? Ou ganhe mais dinheiro. Sim. Isso desde 1945 tem se repetido. Sim. Não é algo que este governo fez assim do nada. Não. Mas esse modelo eu acho esgotado, certo? Para a indústria automotiva. Se nós fôssemos drenar, ou se o governo, não é nem drenar, mas fosse olhar com um pouco mais de cuidado, né, para esse mercado das micro, eu acredito, e queria a tua opinião, que seria melhor para o Brasil, ou estou enganado? Eu não tenho dúvida, né? Quanto mais você pulveriza, vamos lembrar no tempo da pandemia, né? Quando se criou o Pronamp, né? E o Pronamp, o que ele fez? Ele fez que, de fato, o capital chegasse lá na ponta, onde muitas vezes o empresário já não via mais a saída, porque o seu recurso de manter aquilo que a empresa, para muitos empresários, para muitos empreendedores, é a segunda família. Né? Certo. Às vezes, em alguns casos, arrisca dizer a primeira. Né? E assim, ele se sente responsável por aqueles colaboradores que não estão podendo vir trabalhar porque o mercado, a situação, a saúde naquele momento não permitia. Né? Então ele fez de tudo o que ele podia para manter. E o Pronamp, quando ele entrou no momento que já se conseguia se movimentar minimamente e ele capilarizou a distribuição da renda. O que aconteceu com o Brasil? Cara, o Brasil pulsou, né? Principalmente, de novo, vou destacar Santa Catarina, a gente logo estava se mexendo de novo, saindo de uma situação de inércia que a pandemia tinha colocado. Quando você pega e injeta isso num setor que, primeiro, a gente já não tem estrada para tanto carro, né? Se você olha os países ricos, os países que conseguem equilibrar as suas contas, ter reservas, né? Que às vezes são países pequenos também, eles não estimulam o carro. Né? Eles têm... Ao contrário. Exatamente. Hoje a tendência do mundo é restringir o carro. Um carro na Dinamarca é uma coisa muito cara. Né? As pessoas costumam ter duas bicicletas, uma para andar na neve e outra para andar quando não tem neve. Chega a ser engraçado isso. A Inglaterra, até 2030, não poderão mais ser fabricados carros a combustão, só o carro elétrico. E eu não estou falando do século que vem, não, é agora. E o Brasil não falou nada sobre o carro híbrido, não falou-se nada sobre esse troço aí de... E fora, Sérgio, o modelo de compartilhamento, né? Sim, não existe. Na Alemanha, você vai lá, você pega um carro, como se aluga hoje uma bicicleta aqui em Joinville, né? Através de um aplicativo. Então, e de novo, não é um carro que vai custar 70 mil reais que vai movimentar a economia, porque não tem recurso na grande maioria da população para investir num carro de 70 mil reais. Entendeu? Então, e vai baixar para 65, 60 mil. E sem contar, agora a taxa de financiamento vai manter-se elevadíssima. E sem contar que ele, entre comprar um carro muito básico, que não oferece nada, e comprar um carro um pouco mais antigo, que já vem com alguns atributos, a tendência é ir para o carro um pouquinho mais antigo. Então, assim, de certa forma, eu vejo que está se colocando uma injeção de recursos. Vai gerar algum movimento? Sempre gera, né? Mas ele poderia ser um movimento muito maior, muito mais capilar, se ele olhasse para outros setores, para micro e pequena empresa, se ele voltasse a fortalecer a indústria nacional como um todo. Bom, agora vamos falar da tua atividade em si.
tu é um homem multifacetado, né? Como a gente disse no início. Estão dizendo por aí. E eu queria entrar em alguns segmentos que você atua. Um que chamou a atenção foi o aconselhamento de empresas familiares nessa gestão de principalmente herdeiros, Sim. de pessoas que vão ter que dividir, não é, como sócios, olhando um pouquinho mais lá para frente. Isso dá certo? Você tem como entrar numa empresa que tem 3, 4 irmãos, ou enfim, outros parentes, e você diz, vamos organizar esse troço aqui para a sucessão? É uma ótima pergunta, Sérgio, e quando eu olho para o meu passado profissional, eu sempre trabalhei em empresas familiares, né? E é o que a gente vê, né? Santa Catarina basicamente é formada por empresas familiares, e à medida que essas empresas vão alcançando degraus de sucesso, é natural que às vezes ela vá buscar uma participação, uma entrada na bolsa, ou às vezes ser adquirida por uma multinacional, uma empresa estrangeira. Essa situação de quando você já tem principalmente a segunda geração entrando, né, para participar da empresa, Segunda geração significa o pai fundou e o filho ou os filhos começam a tocar o negócio. Exatamente. Continuam o negócio. Às vezes o pai fundou com um sócio, né? Então você já tem uma relação que não necessariamente traz a família, mas a família vai começar a participar disso. E obviamente que tem que vai criar uma situação de conflito, dizer assim, o meu filho, o teu filho, né? A competência ou a não competência para estar aqui fazendo negócio, e principalmente, às vezes não é uma carga justa que você coloca em cima dos ombros de um filho, ele ser o sucessor da sua cadeira dentro da empresa. Porque às vezes o sonho dele é outro, né? O sonho dele é ser piloto de avião, cara, tá tudo certo. O sonho dele é ser músico, tá tudo certo. E aí, quem toca a empresa? Exatamente. Aí existe a oportunidade de você profissionalizar a gestão da empresa e, obviamente, manter um pouco o olhar do dono, né, os interesses da família ativa. Então, em geral, as empresas formam os conselhos, né, que vão agir sobre um executivo. Esses conselhos sendo formados por entes da família, né, ou de uma ou mais famílias, quando existe uma sociedade envolvida. Nem sempre eles vão ter a melhor visão, porque às vezes eles não estão atuando dentro daquele segmento. Um é músico, né, como eu falei, o outro decidiu ser piloto, o outro é desportista. E a empresa é uma pequena malharia, então ele não entende nem saber o que é daquele negócio, material, né? Sintético ou algodão. Então, ter um conselheiro independente participando dentro desse um ou dois, né, aí depende do núcleo, né? O geral é que você sempre tenha uma estrutura ímpar dentro de um conselho, né? Para que quando você eventualmente... 5, 7, 9... E no máximo acho que 9, porque passou disso aí você começa a ter uma reunião muito tumultuada. Com esse número ímpar você consegue criar uma situação desigual, dar a opinião para todos. Às vezes essa opinião do conselheiro, que é especialista da área onde a empresa está investindo, ela é um conselho que ajuda os outros que estão, entre aspas, de fora, como participantes da família, mas tendo a obrigação de também trazer a sua opinião ou manifestar um desejo, né, um voto, no caso, de onde a empresa deve seguir. Mas, meu amigo, eu imagino o seguinte cenário, né? Tem lá 3 herdeiros, ou 4 herdeiros, enfim. Em que momento eles têm essa consciência de que eles precisam profissionalizar a sua representação? Porque o normal é que ele delegue para outra pessoa, enfim, e com isso ele não tem essa visão ou da sucessão ou da própria gestão. Em que momento tu entras aí? Eu te diria que esse é um momento que começa geralmente com o patriarca, né? Se o patriarca pode instituir já um modelo de governança, né, antes mesmo de delegar as cotas que ele detém para os seus herdeiros, isso ajuda, né, torna o processo mais pavimentado. Porque, de novo... Depende do dono dizer assim, olha, eu vou agora organizar para ver o que o filho A, o B, o C vai precisar, a distribuição, né? Seja patrimônio, seja gestão, e ele diz assim, epa, mas eu não consigo sozinho resolver.
e a cabeça dos herdeiros ela vai mudando, né? Um pai, quando tem 2 filhos, ele pode olhar o negócio dele e dizer assim, poxa, um filho vai cuidar da produção, o outro vai cuidar da área administrativa, e pode ser que os 2 tenham talento e, principalmente, pode ser que os 2 até queiram. Então, está tudo equilibrado, vai funcionar. Esses 2 filhos, em algum momento, né, vamos supor que são 2 meninos, casam, né, então já entrou mais uma pessoa que vai exercer também uma influência direta na construção do pensamento futuro, né, que nesse caso são as esposas dos filhos. A partir do momento que esses filhos têm os seus filhos, vamos supor que cada um tinha 3. Terceira geração. Né? É a terceira geração, isso já virou... 9. 6. 3 de um lado, 3 de outro, mais a esposa e ainda a opinião deste, né? Verdade. E aí você começa a ter mais inputs acontecendo dentro daquele núcleo familiar, né? E não necessariamente, às vezes, o mais velho tem que estar representando a parcela da família dentro da... Eu tenho um exemplo muito fácil disso. Nós estamos entrando no dia de um casamento. Sim. E meu irmão observou o seguinte: Sérgio, tá vendo aquela mesa ali? Todos brincando, rindo, são irmãos, né? Estão lá confraternizando. Sim. Não teve herança. Agora observa aquelas 2 outras mesas. Um irmão está numa mesa e a irmã na outra mesa. Eles tiveram herança. Portanto, não sentam mais juntos. E isso é triste, né? Isso Muito. não precisa acontecer, né? E aí que eu vejo que o modelo de estabelecer uma governança, o quanto mais cedo, mais saudável vai ser para... A relação familiar, ela deve se perpetuar, né? Até para que isso dê bases para o negócio se perpetuar. Todo casal que passa a ter um filho, ele tem o desejo de deixar uma condição para esse filho, né? E o desejo é deixar uma condição melhor. Isso é muito comum ou é muito raro de estar acontecendo? Baseado na cultura que nós temos aqui, né, na nossa realidade. Na nossa realidade, Santa Catarina, de você ver as famílias empreendedoras construindo patrimônio, né, elevando a renda da população como um todo, né? É um estado vitorioso. Sim. Isso faz muito sentido, né? Já em outros estados, onde às vezes você já não tem uma cultura tão agregadora, você já não traz os filhos tão junto, tão embaixo da asa, ele já tem que sair se virando sozinho, nem sei. Mas eu conheço exemplos, eu não estou me fazendo de rogado, porém, Blumenau, as grandes indústrias têxteis, né, que tinham uma excelente produção, mercado, etc., foram para a terceira geração. Sim. E essa terceira geração gostava mais de Paris, gostava mais de ir a Nova York do que efetivamente estar à frente do negócio. Não estou falando de uma empresa, são várias, mas todas elas grandes. E as empresas faliram, Sim. certo? Então eu pergunto, em que faixa, né? Onde é que está o corte aí para a gente entender que é necessário uma pessoa de fora para fazer essa divisão e essa montagem? Isso falei para as grandes, portanto isso é fato. Agora, onde é que está essa linha de corte? Até quanto ou quando isso deve ser feito em pequenas empresas? Vou voltar uns passinhos e vou fazer uma declaração pesada aqui. As pessoas morrem, né? Todos vão morrer. Nós vamos morrer. Sem dúvida. CNPJ não morre, ele é assassinado. Entendeu? Um CNPJ, ele não morre, ele é assassinado. Porque ele tem toda a condição de se perpetuar. Certo. O que precisa acontecer é uma visão que venha trabalhando o futuro dele. As novas gerações, elas vêm com novas habilidades, né? De novo, não necessariamente essas novas gerações, para tocar o negócio, elas precisam estar dentro da família. Mas a família é a primeira que tem a responsabilidade pelo CNPJ que o patriarca criou. Portanto, pequenas, médias e grandes. Isso mesmo. Vamos falar agora sobre mercado imobiliário. Uma das questões que você ajuda, né, ou trabalha, é com que as famílias, os negócios, não tenham propriedades imobiliárias, né? Hoje em dia não é um bom negócio a empresa, por menor que seja, ter lá o sacrifício de comprar o seu imóvel para estabelecer sua atividade. Estou falando aí de pequenos negócios, né? Sim. Hoje em dia o negócio é você alugar
Será? Então, Sérgio, isso é engraçado e isso me leva direto ao momento que eu comecei no Perini, né? Quando o Perini começou em Joinville, efetivamente falando que ele estava construindo galpões para as indústrias ocuparem no modelo de locação. A gente era taxado de louco, né? Uhum. Porque naquela época, efetivamente, quem era dono de uma indústria, ele botava a foto da fachada da indústria dele no cartão de visita para dizer que... E ainda escrevia, né? Sede própria, né? Sim. Hoje em dia já nem se usa o cartão, já está digital, já não se escreve. Mas o que aconteceu desse tempo para cá, né? As empresas perceberam que ela não precisa demonstrar um patrimônio para tomar um recurso no banco, que era o que acontecia lá atrás. O banco exigia, olha, onde é que está teu patrimônio, né? O que tu tens de garantia real? Onde está a sua garantia, né? O mercado financeiro, ele criou novos modelos, ele se pulverizou, ele se digitalizou, né? Ele apostou mais na velocidade, porque quando você tem um ativo imobilizado e a empresa só cresce em cima do ativo imobilizado dela, ela leva muito mais tempo para construir, tirar as licenças, ir para um novo mercado, desenvolver aquele novo mercado. A partir do momento... O capital ficou restringido ali àquela atividade dele, né? Isso. Então ele tem menos dinheiro para botar no próprio negócio. Exato. Agora, quando ela pega e não se preocupa de imediato em levar o dinheiro para dentro do ativo imobilizado e usa esse recurso para multiplicar o que ela sabe fazer bem, né? Pensando em rede de farmácias, rede de supermercado, né? Quanto mais eu conseguir criar novos pontos de distribuição, sabendo que eu sei comprar bem o produto, mais produto eu consigo distribuir. Eu preciso estar onde a cidade está crescendo. E essa velocidade não precisa ser uma velocidade de aquisição, e sim de ocupação dos espaços nobres, onde eu seja percebido e efetivamente eu consiga entregar a rentabilidade que o meu negócio, ou buscar a rentabilidade que o meu negócio quer e entregar o produto que a comunidade precisa. Agora eu vou bem para o pequeno empreendedor. Sim. Ele vai montar lá uma padaria, que é algo muito comum, vai montar um pequeno negócio de venda de alimentos, etc. Então ele só vai imaginar que terá uma vida inteira uma atividade, que é o que ele trabalha, né? Onde ele está, ali na frente. Neste caso, também vale a pena ele não comprar aquele imóvel, alugar aquele imóvel? Eu diria, depende. Né? Depende do que ele quer deixar. Às vezes, se ele vai ser um único proprietário e hoje ali vai ser uma padaria, né? Pode ser que amanhã não seja mais uma padaria, amanhã seja um edifício comercial. Uhum. Ele está fazendo uma aquisição de um ativo imobilizado que ele está levando como uma herança, né? Algo que ele vai deixar para a geração que vem depois decidir o que vai se fazer com aquilo ali. Se o destino é ser pequeno, né, ele está simplesmente guardando o dinheiro do rendimento dele dentro do ativo imobilizado. O imóvel. E pode dar certo. A poupança dele está ali. Pode dar certo. Obviamente que ali ele não tem uma liquidez tão rápida, né? Liquidez é você ter o dinheiro ali na mão, né? Exatamente. E quando ele eventualmente passar esse imóvel para a família, depende de como isso está organizado, ele ainda vai ter algumas taxas, alguns impostos para pagar em cima disso, né? Quando ele efetivamente não está levando isso para dentro, mantendo esse ativo imobilizado, né? Ele está dispondo de recurso financeiro que ele pode estar, obviamente, crescendo. Mas aí é, de novo, uma decisão, que tamanho que o teu negócio quer ter, né? Ou você aumenta a tua margem de lucro, porque você não tem que comprar, pagar aquela prestação, né? E o imobilizado, ele tem que ser visto como algo que serve a um propósito. Né? A partir do momento que você, às vezes, fechou a padaria do papai porque eu sou dentista, né? A minha irmã é artista e tá tudo certo. Eu não quero ser padeiro. E eu não quero ser padeiro, né? E aí você acaba tendo um ativo imobilizado que está ali, às vezes fica parado, ninguém sabe o que fazer efetivamente com ele, né? Mas se o pai também vai morrer, só não comprou nenhum imóvel, eles não vão herdar nada a não ser o próprio negócio. Um negócio que pode ser vendido sem o imóvel, né? Então, acho que assim, a gente talvez tenha que separar um pouco esses dois caminhos, entendi. Né? Se você gerou um negócio que tem valor, que é percebido, que está crescendo, que é aceito pela comunidade,
independente do local onde ele esteja, aquela marca, né, e aquela proposta de entrega ela é percebida. Eu posso vender a marca e a proposta de entrega sem vender o patrimônio imobiliário. Era a antiga placa, né? Sob nova direção. Isso. Então aqui existem duas oportunidades quando você separa eles. Certo. Se eles estão juntos, tudo dentro do mesmo CNPJ, né? O pai vem a faltar ou vai vender o negócio, ele está entregando o ativo imobiliário junto com o negócio. Certo. E muita gente, muita empresa aproveitou essa transferência, né, de comprar um negócio e ganhar um ativo imobiliário que não precisa estar em cima desse negócio e pode ir para outro. Uhum. Quer ver um exemplo? Vamos falar nomes aqui? Podemos? Vamos, opa! Se você olhar a Cipla, olha onde a Cipla está localizada, um baita imóvel, né? Sim. Fantástico dentro da cidade. Cabe a Cipla ali? A Cipla precisa estar ali? Não. Naquele lugar? Não. A Cipla pode estar no lugar onde o terreno custe mais barato. Como a Schneider Parafusos, a Caesar. Isso, que migrou lá para Araquari. Do centro, né? Foi para Araquari. Então, esses patrimônios imobiliários que, eventualmente, aqui não foi separado, né? Ele foi junto, né? Se hoje eu sou dono de uma empresa tradicional ou não na cidade que está crescendo, eu atuaria fazendo a separação do negócio e do ativo imobilizado. No caso do exemplo que tu deu, é o que provavelmente vai acontecer. Uhum. Aquele terreno terá uma outra finalidade. Não tenho dúvida. Numa questão de médio prazo, isso vai acontecer. É porque ali você pode fazer mas a fábrica vai fechar? Não, ela será transferida, equipamento, mão de obra, e aquele espaço todo fica à disposição. Custa realocar? Custa, né? Mas tudo a seu tempo, essa conta do quanto vale aquele ativo imobilizado paga essa mudança. Claro. Quem está nos acompanhando na entrevista pode dizer assim, puxa, mas esse cara é um capitalista, né? Ele trata com dinheiro, com ações, com prédios. Mas você foi para Compostela. Sim. E de lá você buscou, né, uma frase ou um ditado ou uma realidade da sua vida. Sim. Qual é? Leve pouco e compartilhe tudo. Ou seja, né, a mochila me ensinou que quanto mais coisa eu botava dentro dela e mais longe eu quisesse ir, mais devagar e mais cansado eu ficava porque eu estava carregando muito. Se a gente pega essa analogia da mochila e leva para as nossas vidas, tudo que você adquirir, Sérgio, sejam as câmeras que estão aqui ao nosso redor, né? Seja uma bicicleta, seja uma casa na praia, uma casa de campo, você se torna escravo de tudo isso ali. Você se torna escravo da roupa que você adquire, né? Porque eventualmente alguém tem que lavar ela, né? Alguém tem que passar ela e você vai estar usando. Então, se você tem muito, você acaba se tornando escravo de tudo que você tem. Se eu tenho pouco, e de novo, né, é uma coisa que acontece invariavelmente com todo peregrino, que é quem faz o caminho de Santiago de Compostela, né, que fica na Espanha. O que é esse caminho de Compostela que as pessoas com certeza não sabem? Esse caminho de Santiago de Compostela, ele fica boa parte dele na Espanha, embora o principal caminho é chamado caminho francês porque ele começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, ou alguns até começam em Paris, mas a grande maioria em Saint-Jean, e aí ele cruza os Pirineus, chegando na Espanha, e você vai caminhar em torno de 800 quilômetros até chegar a Santiago de Compostela, na Espanha, na região da Galícia, onde se atribui que estariam os restos mortais do apóstolo Tiago, que teria convivido com Jesus, né? Portanto, é um olhar também espiritual, de fé. De fé. Mas como é que tu transporta isso para a tua vida? Porque é natural, tu tens a tua casa, tu tens o teu carro, significa que é um voto de pobreza? Eu não diria que é um voto de pobreza, mas ele te chama a atenção de que você não precisa de tudo que você tem, você pode ter menos. O peregrino que volta do caminho, ele olha o guarda-roupa dele e você pode entrevistar todos. Voltou do caminho, ele vai olhar o guarda-roupa dele e vai dizer, cara, eu passei 30 dias usando apenas 3 mudas de roupa, né? Ou às vezes 2, uma que eu estava usando e a outra que estava secando, que eu iria usar na próxima jornada, que estava secando pendurada às vezes na mochila, né? Você precisa de pouco para viver. A gente tem um mundo que nos empurra muita coisa, né? Que nos apregoa valores que a gente tem que buscar, que são valores materiais que a gente não vai levar. E aí você, voltando ao nosso tema inicial, né?
Você vê famílias sentadas em mesas próximas, não conversando um com o outro, porque o que eles tinham? Patrimônio para dividir e eles brigaram pelo patrimônio. Vale a pena isso? Não. Na minha opinião, não. Bom, Jonas, eu fico impressionado, né, com aquilo que você tem feito hoje, que não é uma jornada simples. Nós falamos desde Compostela, regressando à nossa mensagem ali inicial, quando eu perguntava para ti como é que era gerenciar, né, os herdeiros de uma empresa que pode ser pequenininha como uma grande empresa. Jonas, parabéns, obrigado pela entrevista. Sérgio, foi... Eu acredito que você também tenha gostado, certo? Nós estamos nas redes sociais, no Face, no Insta e no YouTube, para que você possa acompanhar, ou melhor dizendo, se você quiser aprender. Qual o contato? Contato, pode procurar o Jonas Tilp no LinkedIn, dali você consegue me achar fácil. Show! Eu estou voltando na próxima semana com mais uma boa conversa. Fiquem com Deus. Até lá.